a palavra para você. Fique à vontade. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos. Eu venho mais uma vez, também é um prazer para mim participar das webconferências. Estou muito satisfeita em poder vir para essa conversa, né? Hoje a gente veio para falar sobre saúde mental da criança, já que está bem próximo o dia que a gente celebra o Dia da Saúde da Criança. Felipe, me dá só uma ajuda. O Dia da Saúde da Criança é agora, que dia? Dia 10? Pronto. Felipe está conferindo aqui a informação, mas nós estamos próximos ao Dia da Saúde da Criança. E a gente veio para falar sobre essa saúde mental da criança, né? É muito comum, quando a gente chega em alguns locais, fala que trabalha com assistência à criança, com o trabalho da psicologia infantil, as pessoas colocarem as suas dúvidas, as suas vontades, de curiosidades a respeito do tema. O que é considerado normal no desenvolvimento de uma criança? O que é que a gente considera que o meu filho está fazendo algo, isso está tranquilo? Como é que eu posso conduzir esse direcionamento da educação do filho? Então, assim, constantemente eu escuto de algumas pessoas essas dúvidas. É correto colocar de castigo? O que eu devo fazer para conseguir tal comportamento que eu desejo do meu filho? Então, trabalhando numa abordagem que é comportamental, cognitivo-comportamental, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de incluir regras e limites dentro da orientação educacional do filho, da criança, né? No caso dos filhos, no caso desse ser humano que está em desenvolvimento. Nós vamos começar com uma pequena reflexão que eu queria que vocês também fizessem sobre qual a importância das regras e limites para toda a nossa espécie. É importante a gente entender sobre limites, as nossas limitações, quais são as regras da nossa sociedade. Então, uma reflexão que leva a gente a questionar o mundo onde a gente vive. Nós estamos inseridos em um contexto. O ser humano é um ser social. E nós precisamos fazer alguns ajustes do nosso comportamento para nos adequar a cada contexto que a gente se insere. Com a criança não é diferente. A criança também vai se socializar. Mas nós vamos falar aqui da criança até antes da sua fase de ampliação da socialização. A criança de 1 ano, a criança de 1 ano a 6 anos. Foi essa faixa etária que eu estipulei. Por que a gente trabalhar crianças de 1 a 6 anos? A gente entende na psicologia que é com 6 anos, por volta dos 6 anos de idade, que a criança tem a formação da sua identidade. Ela começa a se distinguir a partir dos 6 anos e a ter vontades próprias, a entender, a se entender enquanto um indivíduo separado da família. Esse período até 6 anos, a gente considera que a criança ela reproduz muito o comportamento da família em que ela convive. Algumas situações a gente precisa olhar caso a caso. Algumas pessoas chegam, isso que o meu filho está fazendo é adequado? É comum? O pessoal usa muito, é normal? A gente tem que entender o contexto dessa família. A gente tem que entender o comportamento dessa família para entender como a criança está se comportando. Cisino está tendo problema de acesso, né? Mas eu acredito que é do computador dele. Está todo mundo com o som ok? Está dando para ouvir direitinho? Ok, tá certo, gente. Obrigada. Então, vamos continuando. A gente distingue, dentro da psicologia infantil, regras morais e regras formais. O que são essas regras formais? Gente, é muito comum
as pessoas falarem: eu quero dar uma boa educação ao meu filho, eu quero oferecer à criança o que há de melhor em termos de educação, e associar a essa educação à questão escolar. Oferecer uma boa escola significa dar uma boa educação aos filhos. Então, o papel da escola é promover uma educação formal, uma educação de conteúdos. A educação moral, ela é função muito da família. E o que vem a ser essas normas morais, essa educação moral? Nada mais é do que as normas que estão dentro da cultura que a gente vive e que auxiliam na nossa convivência. Dando um exemplo para vocês. Vamos pegar uma criança fictícia que não se adequa a horários. Ela não gosta de cumprir horários. A mãe pede para que ela acorde em um determinado horário, ela não acorda naquele horário. Ela tem uma rotina que não se acostuma a horários. Na escola, ela vai precisar se adequar aos horários. Então, ela tem que ter, a escola, ela determina os horários dela, em que pode ir para o intervalo, em que tem que chegar em sala de aula, em que tem que sair do colégio. Então, essas normas, a escola vai ter, assim como todas as outras instituições da nossa sociedade. É o contexto da nossa cultura. E, se em casa essa criança não tem esse conjunto de normas, ela vai ter muito mais dificuldade para se adequar às normas dos ambientes sociais que elas circulam. E aí a gente define limite como o quê? Limite como as regras que são colocadas em práticas para organizar a rotina e o comportamento de alguém, tendo sempre em mente a noção de espaço individual e do outro. Ditado popular, a gente costuma dizer: os meus direitos terminam quando começa o do outro. E é mais ou menos isso que a gente entende sobre limites. Limites, para a gente exemplificar, vamos dar um exemplo. Crianças em conjunto. Isso acontece em escola, isso acontece em instituições, como, por exemplo, aqui, onde a gente faz grupos. A gente pode disponibilizar dentro do grupo uma variedade de brinquedos. E digamos que duas crianças queiram o mesmo brinquedo. Como conduzir numa situação dessa? Então, existe um limite. A criança ela não vai poder fazer tudo o que ela quer. A gente vai estipulando alguns limites, algumas regras, para que essa convivência possa ser harmonizada, para que essa convivência possa ser tranquila entre as crianças dentro de um grupo social. E esse grupo social ele pode se aplicar dentro de um hospital, dentro de uma escola, dentro de um ambiente religioso, uma igreja ou algum outro tipo de templo religioso. Então, sempre, em todos os espaços sociais, vai ter essa necessidade de limitar alguns comportamentos para que a convivência seja adequada. Ótimo, já resolveu o som, né? Problema do som. Então, qual é o papel da família na educação moral dos filhos? Outro dia eu fui chamada para fazer uma pequena palestra na Igreja Batista aqui de Maceió. E o que eu disse lá, eu repito aqui. A gente tem um papel fundamental da família na educação moral das crianças. É a família quem vai dizer quais são as regras que ela aceita, que ela entende como corretas, para que a criança vá começando a construir o seu padrão de pensamento. Eu citei a palestra que eu fiz na igreja evangélica, porque considerando que uma igreja ela tem um conjunto de normas fixa, ela tem um conjunto de regras e condutas até morais estipuladas. Se eu quero educar o meu filho dentro daquele padrão, eu tenho que refletir sobre isso, eu tenho que refletir sobre os limites, eu tenho que refletir sobre os conteúdos sobre os quais o meu filho tem acesso. Vanessa, em um outro ambiente que não fosse o religioso. Gente, em cada ambiente existe uma cultura. Não é o psicólogo que vai chegar e dizer qual é a cultura adequada. Eu não posso dizer que é interessante, o correto é educar as crianças
dentro de um padrão religioso. Mas se você é uma pessoa religiosa, é interessante que você repasse os seus conceitos para o seu filho. Se você não é uma pessoa religiosa, você tem que definir quais são as condutas que você vai adotar na educação dessa criança. O interessante é que a criança, tendo um conjunto de regras, sabendo aquilo que pode e o que não pode, ela vai se sentir mais organizada para ir construindo os seus padrões de comportamento, né? E a família tem um papel fundamental nisso. Por exemplo, se eu não admito que meu filho escute um determinado tipo de música, pronto. É uma questão cultural minha. Isso é certo, isso é errado? Quem tem que decidir é a família. Qual é o estilo, qual é o conceito moral que ela vai repassar para a criança. Agora, deixar essa criança sem uma base de conceitos morais vai deixar essa criança muito vulnerável. Vulnerável a crises de birra, vulnerável a querer que a sua vontade prevaleça, mesmo quando essa criança não tem condição, maturidade para fazer escolhas e para definir o que é certo e o que é errado. Então, a gente vai passar um pouquinho pelas fases de desenvolvimento infantil para a gente poder falar um pouquinho sobre o que envolve cada etapa, como a gente deve entender a criança em cada fase de vida. A criança, a gente começou a colocar a partir de 1 ano, mas até 1 ano de idade, qual é a comunicação da criança com a gente? A comunicação da criança é não verbal. Ela é uma comunicação muito baseada no choro e baseada na manifestação de afeto, de carinho. Meu filho, eu sou carinhosa com meu filho não demonstra carinhos para mim. Então, isso já é um fator para a gente observar sobre o desenvolvimento dessa criança. É um fator para a gente até comentar com o pediatra, porque se eu faço muito carinho nos meus filhos, o esperado é que esse filho manifeste também esse carinho. E eles começam a manifestar desde muito cedo. O choro, por exemplo, é a insatisfação da criança. Mas aí vamos entender um padrão, por exemplo, um padrão que a gente considera que muitas vezes é disfuncional. A criança chora, ela quer comer. A mãe vai e atende a postos. De repente, essa mãe generaliza e aquele choro que não é o choro da alimentação, por exemplo, é o choro porque quer o controle remoto da televisão, é o choro porque quer o brinquedo que está na vitrine da loja, é um choro porque quer alguma outra coisa que não é o básico, né? Que não é o choro da dor ou o choro de algum desconforto fisiológico. A criança começa a entender que se ela chorar incomoda e que se eu choro eu consigo as coisas. Então, é interessante a gente começar a entender que nem todo choro ele deve ser prontamente atendido. Ah, mas eu vou ficar ouvindo ele chorar? Eu dou logo para não ouvir. Então, quando você dá logo, você deu o reforço para que aquele choro se repita outras vezes. É um padrão de comportamento que ele tende a se repetir. A criança com 12 meses, com 1 ano, ela já começa a entender que os seus desejos eles são satisfeitos através do choro. E ela leva um tempo para expressar com gestos, para dizer o que ela quer realmente. Por exemplo, apontar e dizer que quer uma água, ou que quer um controle remoto, ou que quer qualquer outro objeto, ela ainda oscila nessa manifestação. Mas o choro, ela já vai ter entendido que funciona. Então, muitas vezes, essa criança vai usar o choro já não por um desconforto fisiológico, não por fome, ou por febre, ou por algum mal-estar físico, mas ela vai usar esse choro para conseguir aquilo que ela quer. Nessa idade de 1 ano, a criança ainda tem uma postura muito egocêntrica. Essa postura egocêntrica é baseada em quê? O universo da criança é muito restrito ainda. Ela não mesmo que a casa seja uma casa com muitas pessoas, ainda é limitado o espaço social dessa criança. Então, ela se pauta, ela se comporta a partir da sua própria perspectiva,
da questão de levar brinquedos à boca, de explorar o mundo a partir dela mesma. Por isso, essa criança muito pequena, ela vai colocar o dedinho, ela vai levar um objeto até a boca, e ela já vai imitar muito o que ela vê. Então, se dentro de casa, nas atividades de vida diária, coloquei no slide as AVDs, são as atividades de vida diária. Se nas atividades de vida diária essa criança vê uma organização, ela tende a se comportar dentro desse padrão de organização. Digamos, o horário da alimentação é uma das queixas que a gente vê muito. Meu filho não para se alimentar, ele não para comer. Ele sai andando e eu saio correndo atrás, dando uma colherada e depois dou outra. Isso muitas vezes chega como queixa para a gente da psicologia. Se a criança vê todo mundo sentado à mesa no horário da refeição, a criança vai se comportar daquela forma. E ela vai até ajudar, por exemplo. Você pode entregar uma colher para a criança enquanto você dá a refeição da criança. E a criança pode ir ali explorando aqueles objetos, aqueles utensílios, e começando a entender que ela pode auxiliar dentro daqueles comportamentos rotineiros, como a alimentação, o banho, o ato de se vestir. A criança ela pode ser inserida nesse contexto. O que é que a maioria das pessoas faz? Não, eu tenho pressa, eu tenho que economizar meu tempo, eu tenho que fazer outras coisas. Eu vou dar logo a comida toda, sem deixar ele explorar muito. A gente entende que muitas vezes a organização da família, ela requer essa correria. Os tempos de hoje são tempos muito difíceis. O capitalismo requer que a gente esteja sempre correndo. E é o nosso contexto social de uma forma geral. Mas essa criança, ela precisa desse tempo para ela aprender esse padrão de comportamento. Se o meu filho sai andando e eu saio atrás dele com a colher, dando a comida, eu não posso querer que essa criança entenda que é para ela ficar parada, porque eu não estou exigindo da criança que ela fique parada, nem estou mostrando exemplos. E nessa fase é muito importante para que a criança entenda a organização, que todos se organizem dentro dessa... Vocês não estão tendo acesso ao slide? Não estão conseguindo ver o slide? Ótimo, o som está ok. Pois os slides têm como ficar online? Ok. Os slides estão aqui como sendo exibidos. Tem alguma forma de ativar? Precisa de dar uma olhada no teu computador para ver se dá para ver os slides, tá? E aqui o pessoal está dizendo que está ok. Dá uma olhada se tem algo desativado no computador sobre a recepção de imagem, tá? Então, só para a gente fechar, essa criança de 1 ano, ela é a criança que ela precisa ver uma estrutura organizada para ela também se organizar. A gente não pode pedir da criança aquilo que a criança não vê. Se ninguém senta na mesa, a criança não vai entender que ela precisa sentar na mesa para se alimentar. Na hora do banho, se ela não pega nesses objetos do banho, ela não vai entender muito bem esses objetos. Por que está passando sabonete? Então, pode nesse momento, com supervisão e orientação dos pais, estar inserindo esses objetos já para a criança ir se familiarizando. É interessante que a gente não faz uma distinção de faixa etária e de idade dentro do desenvolvimento infantil em meses. Mas existe uma exceção. Essa distinção ela é feita pela Papalha, que é uma autora bem reconhecida dentro da área de desenvolvimento infantil. E ela coloca que a criança de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, ela é uma criança que é diferente da criança de 1 ano e é diferente da criança de 2 anos.
à medida em que a criança vai crescendo, já vão se tornando mais espaçados os ganhos. Mas o ganho de uma criança de 1 ano para uma criança de 1 ano e meio já é muito grande em termos de aprendizado de padrões de comportamento. Então, uma criança com 1 ano e meio, ela já tem alguns hábitos sociais. É uma criança que ri, é uma criança que dá tchau, é uma criança que aborda pessoas na rua e ela demonstra aceitação ou rejeição. E aí a gente entende que nessa fase de 1 ano e meio, a criança já tem um estabelecimento do sim e do não. Ela vai estabelecer sim e não, independentemente, invariavelmente? Não. Ela vai estabelecer sim e não sendo estimulada, tá? Ela precisa ser estimulada. Eu entrego uma coisa para a criança, sim, entrego na mão dela, não, afasto dela. E assim eu vou mostrando para ela começar a assimilar. Então, a criança de 1 ano e 6 meses, ela já pode dizer um não, ela já tem noção do que é aceitar e recusar. O primeiro sinal de desenvolvimento de autoconceito vai se manifestar também por volta de 1 ano e meio, quando você chama o nome da criança e ela atende. Por volta de 1 ano e meio, já é esperado que a criança entenda que ela é o fulaninho ou a fulaninha. Então, chamar o nome da criança, conversar com a criança é muito importante. Eu lembro muito dessa questão do nome, um seriado que passou recente da TV Globo mostrando a vida do Tim Maia. E o Tim Maia registrou o filho com um nome e chamava em casa o filho com outro nome. Essa criança chegou no colégio, a professora fazia a chamada e a criança não respondia. A professora chama a família porque achava que a criança tinha problemas auditivos. E não, simplesmente ele não reconhecia aquele nome como sendo dele. E é bem isso. A forma como a gente chama a criança, ele vai começando a se identificar, a criar um conceito de que ela é um indivíduo diferente dos outros dentro de casa. Uma criança de 1 ano e meio já sabe quem é a mamãe, já sabe quem é o papai e já reconhece a si mesmo. Então, nessa fase, é muito importante estar estimulando para essa criança desenvolver sua autonomia. A criança em si, ela vai sentir satisfação, sentir prazer em ter certas independências, como segurar um copo sozinho, como comer sozinho uma fruta na mão da criança e a criança mesmo vai ingerir aquela fruta sem alguém obrigatoriamente estar dando. Se essa independência ela não for estimulada, a criança tende a quê? A manter um padrão de comodidade. Você vai dar toda a alimentação da criança, por exemplo. Você vai, na hora de beber, vai lá e dá na boca da criança. Aquela criança, a partir de 1 ano e meio, tendo um desenvolvimento típico, ela vai já ser capaz de ter certa autonomia e independência. E se você continua fazendo por ela, ela tende a quê? A se acomodar, a não fazer, a não tomar a iniciativa para fazer isso. Nesse período, é muito importante que os pais já comecem a estimular até a questão da organização. E aí, novamente eu coloco, o contexto da cultura. Se em casa você tem lugares separados para certas coisas, oriente seu filho. A partir de 1 ano e meio, ele já pode entender que não pode colocar determinada coisa ali, e sim, está liberado para ele colocar. Uma das coisas que a gente trabalha sempre quando faz intervenção ambulatorial, a intervenção de consultório, é o guardar dos brinquedos. Os brinquedos, eles estão ao alcance da criança dentro do consultório, mas ao término da sessão, sempre 5 minutinhos antes de terminar a sessão, vamos guardar os brinquedos? Aquele é um ato que a gente faz para a criança entender uma certa organização. Entender que ela deixar os brinquedos espalhados pela casa tem alguma consequência, algum desconforto, pode quebrar um brinquedo, alguém pode pisar, pode gerar um acidente, alguém pode escorregar no brinquedo. Então, nesse período, a criança já pode ser estimulada a questões de organização. Vamos guardar os brinquedos? O que a gente recomenda sempre são caixas.
Porque as caixas grandes, a criança pode jogar o brinquedo sem... É claro que nós não vamos exigir de uma criança de 1 ano e meio que ela vá organizar os brinquedos realmente arrumadinhos. Mas uma caixa, ela pode jogar todos os brinquedos dentro de uma mesma caixa. E aí a gente já tem a assimilação de alguns conceitos de organização. Guardar os brinquedos faz parte da brincadeira, é verdade, Fairuz. Quem trabalha com crianças sabe que guardar os brinquedos é um momento que a gente pode transformar em um momento lúdico. Porque as obrigações do dia a dia, elas não precisam ser vistas de forma negativa ou desprazerosas. Guardar um brinquedo pode ser uma brincadeira, né? Naquele momento, ela já começa a entender que tem comportamentos que são desejados, tem comportamentos que são agradáveis até para ela, para a manutenção dos brinquedinhos dela. Da outra vez que você voltar, uma coisa que acontece muito em consultório, a criança quer levar o brinquedo. Ela não tem aquele brinquedo em casa, ou às vezes ela até tem um parecido em casa e quer levar aquele brinquedo que está no consultório. Tia, posso levar o brinquedo? Não. A gente não pode permitir. Por quê? Para que na próxima vez que você vem aqui, esse argumento eu uso sempre, da próxima vez que você vier, vai ter esse brinquedo aqui. Se você levar, você pode esquecer em casa, outras crianças não vão brincar com ele, e você, quando voltar, não vai ter esse brinquedo aqui. Então, ela tem que entender, de alguma forma, também a manutenção, a preservação das coisas, dos seus objetos, dos utensílios que são de uso geral e de uso coletivo, de uso individual. 2 anos. A criança com 2 anos, ela já reproduz algumas regras, ela já consegue participar de alguns jogos sociais. Vamos fazer uma brincadeira, vamos todo mundo correr para o outro ponto da sala. A criança ela já consegue participar dessas atividades. Ela já tem alguma capacidade de negociação. Eu não vou te dar esse brinquedo agora. O não, ele já pode entrar com alguns condicionantes. Eu não vou te dar esse brinquedo agora, mas depois que você, digamos, arrumar o quarto, colocar ali os brinquedinhos que estão fora da caixa dentro da caixa, eu posso lhe entregar. Então, essa criança já compreende alguma representação simbólica que propicia algumas negociações. É correto negociar com a criança? Se você fizer isso, eu faço aquilo. É a faca de 2 gumes, né? Existe um conceito dentro da psicologia que ele é bem fundamental para a gente, que é o reforço de comportamentos. Então, se eu tenho uma criança que eu quero que ela sempre guarde os brinquedos, eu vou reforçar esse comportamento de guardar os brinquedos. Eu vou dar os parabéns, eu vou ocasionalmente fazer um afago, ou inclusive usar reforços materiais, digamos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você faz isso com uma frequência muito grande, a criança pode ficar barganhando sempre. E aí se torna habitual. A criança só vai fazer certa coisa em troca de algo. A gente tem o reforço, a gente tem um conceito chamado reforço intermitente. O reforço ele tem que vir ocasionalmente e ocasionalmente não vir. Então, o reforço intermitente é o quê? É aquele reforço que você não sabe em que momento ele vai se manifestar. Então, ele pode vir a qualquer momento. Ele é muito mais duradouro em manutenção de padrões de comportamento do que um reforço contínuo, até. Por quê? Porque a pessoa vai se comportar daquela forma, mesmo diante da ausência do estímulo, do reforço, porque ela espera em algum momento que esse reforço apareça. Como a criança de 2 anos ela já tem algum simbolismo desenvolvido, alguma representação simbólica, a gente já pode trabalhar com reforços intermitentes, a gente já pode negociar com ela e trabalhar com reforços que ocasionalmente vêm e ocasionalmente não. Uma das coisas que a gente sempre fala, eu gosto sempre de orientar quando a gente está em consultório, é a questão de dar presentes. Entendendo que a psicologia trabalha com esse conceito de reforços, a gente tem que entender que
Existe um reforço positivo, que ele aumenta a probabilidade de um comportamento. E existe o reforço negativo, que ele diminui. Não é que ele seja ruim, tá? Nem sempre o reforço negativo é aversivo. Mas o reforço negativo, ele diminui a probabilidade de algum comportamento. Então, o que é que a gente orienta? Presentes. Presentear a criança tem que ser diante da apresentação de um comportamento desejado ou em datas significativas. De repente, eu dou presentes aleatoriamente ao meu filho, eu simplesmente chego em casa com um presente para ele. Ele pode ter se comportado mal o dia todinho. Eu chego em casa com um presente para ele, o que é que aconteceu? Eu reforcei aleatoriamente, eu reforcei um comportamento que não foi favorável. Então, a gente sempre orienta que reforços materiais, que no caso é o presente, eles cheguem apenas em situações específicas, em situações delimitadas. A criança, nessa idade de 2 anos, gente, ela também inicia a passagem do jogo por imitação para assumir papel. Então, ele pode assumir dentro das brincadeiras papel como se fosse outra pessoa, um bichinho, um animal. Eu estava vendo isso, eu lembrei muito da Isabel, das contações de história que ela faz aqui no hospital, e vendo mesmo essa questão. A criança ela já é capaz de interagir. Quando a gente vê, ontem, por exemplo, ela fez a contação sobre a Joaninha. E a gente via a criança, o que aconteceu com a Joaninha? Ela foi, a criança já participa, ela já se projeta, ela já se coloca na visão daquele outro personagem ou de um animal, devido a esse início da função simbólica que se dá por volta dos 2 anos. Aos 3 anos de idade, a criança já tem muito ganho de vocabulário. Ela já é capaz, uma criança com 3 anos de idade, já se espera que se ela tiver um desenvolvimento típico, ela estabeleça diálogos, ela conte como foi o dia dela, ela expresse gostar, querer. Então, é uma criança que ela está numa fase em que a independência e a autonomia dela está diretamente ligada à aprovação e ao carinho dos pais. Se o pai e a mãe estimulam que a criança tenha independência, a criança vai se sentir segura e aos 3 anos ela já vai ser capaz de muitas coisas. Claro que sob supervisão dos pais, mas, por exemplo, ela vai ser independente, pode ser independente na alimentação, pode ser independente no ato de se vestir, em alguns hábitos de higiene, né? Então, essa independência, a criança é apta a desenvolver aos 3 anos, mas ela precisa desse reforço, que é a aprovação e o carinho dos pais. De repente, se os pais não dão alguma atenção a isso, eu não reforço meu filho a, por exemplo, querer se vestir só. Ou então esses pais não fazem demonstrações de que aquilo é bem recebido por eles. A criança tende a manter no padrão que os pais estimulam. E aí nós encontramos crianças extremamente dependentes aos 3 anos de idade. Qual é o principal objeto que caracteriza a dependência da criança de 3 anos? A fralda. A gente tem uma criança com 3 anos de idade, ela já tem condição de dizer que quer ir ao banheiro, por mais que ela não vá ao banheiro sozinha, mas ela pode chamar o pai e a mãe para ir ao banheiro. E se os pais não estimulam isso, a criança continua usando fralda, a gente diz que é uma condição que, primeiro, se precisa investigar se a criança realmente não tem o controle dos esfíncteres, não tem uma compreensão, uma cognição que propicie ela a chamar para ir ao banheiro, e aí o desenvolvimento da criança tem que ser avaliado por profissionais, tem que ser acompanhado desde o pediatra até o psicólogo. Mas se essa criança tem um desenvolvimento típico, se essa criança tem tem uma linearidade, ela não teve nenhuma ruptura, ela não tem nenhum diagnóstico, ela não tem nenhuma limitação cognitiva, aos 3 anos ela já pode ter esses pequenos momentos de independência.
É nessa etapa também que a criança começa a manifestar a capacidade de esperar a sua vez, que é uma destreza muito importante para os jogos sociais. Ela sabe que ela vai jogar o boliche, mas que agora é a vez do coleguinha, depois é a vez do outro, e ela entende que existem algumas limitações que são de ordem social. Mas aos 3 anos a gente ainda tem muita dificuldade dessa criança compartilhar os brinquedos, em especial aquelas crianças que estão acostumadas em casa a não dividir. E essa criança vai ter em ambientes sociais, por volta dos 3 anos, a gente já entende que essa criança pode ir à escola, né? Ela pode ir a outros ambientes sociais. Ela pode ter alguma dificuldade em compartilhar os brinquedos, porque ela ainda vai estar muito dentro de querer fazer um esforço até para que prevaleça a sua própria vontade. E aí a gente tem que ir ensinando. Não, ele é essencial para as crianças dessa idade. Para ele entender que nem toda vontade que a gente tem, a gente pode fazer. Mas essa é uma conduta social bem típica. Eu gosto muito de dormir. Eu posso ficar dormindo em casa até o horário que eu quiser? Não. A gente tem na vida adulta uma série de responsabilidades que requerem que a gente vá adequando o nosso comportamento. E é muito importante que essa criança, desde cedo, ela receba esse não, para ela ir se acostumando a essas pequenas frustrações de vontade. Por quê? Porque se a gente não começa a ensinar para essa criança de 3 anos que ela tem que entregar o brinquedo para o coleguinha, porque a vez dela já passou. Se a gente não ensinar para essa criança de 3 anos que hoje não pode fazer determinada atividade que ela quer, a gente, não ensinando isso para ela, a gente acaba limitando o limiar de frustração dessa criança. A criança não vai aceitar o não com facilidade, e qualquer pequena situação que ela não seja atendida prontamente, ela vai tender às crises de birra, porque ela vai estar condicionada a ter todas as suas vontades aceitas. Quando eu vejo essa situação, eu lembro muito de um pacientezinho que eu já tive, que ele era uma criança especial, ele tinha uma dificuldade para caminhar, para deambular, e ele foi orientado, a mãe foi orientada a levar ele para o centro de reabilitação para fazer fisioterapia, dentre outras terapias. Chegava lá, ele chorava, ele não queria fazer a fisioterapia porque requeria algum esforço dele. E aí ele chorava muito, e a gente dizia assim, mas fulaninho, você precisa fazer a fisioterapia para você caminhar. E ele dizia assim, eu não quero caminhar não quero caminhar não. Então, o que é que a gente entende de uma situação dessa? Entende que uma criança nessa faixa etária de 3 anos, ela não entende ainda uma perspectiva de futuro a longo prazo. Ela ainda não tem uma noção do que é a função do caminhar. Ela ainda não tem uma noção do que são os espaços sociais. E aí, a gente tem que ir começando a fazer essas pequenas frustrações para a criança ir ampliando o seu limiar de frustração e não ter um colapso diante de uma frustração que venha a ocorrer na sociedade. Eu costumo dizer para os pais, o não do pai e da mãe tem muito mais carinho, tem muito mais cuidado, tem muito mais zelo do que o não da sociedade, o não das instituições. Então, é muito importante esse não começar nessa idade em que a criança já começa a entender, para que ela vá se acostumando com os nãos da vida. A Bel está dizendo que tem uma pessoa compartilhando o computador, né? É bom mandar o nome da pessoa depois, tá? Gente, aos 4 anos. Os 4 anos a gente considera uma idade limite. Por quê? Eu coloquei para vocês lá no começo que a partir dos 6 anos a criança tem a formação da sua identidade, ela já se entende enquanto indivíduo. Então a gente entende até que a psicologia ela pode ajudar uma terapia individual para uma criança a partir de 6 anos, porque ela vai ter essa noção de sofrimento individualizado, de desconforto individualizado. Mas a gente hoje tem um mundo extremamente estimulante.
Nós temos crianças que desde cedo lidam com o celular, com o computador, com o tablet, com os programas, com os aplicativos, de forma que até muitas vezes surpreende a gente que não nasceu nessa era digital como eles têm nascido. Então, aos 4 anos de idade, a gente já considera avaliar alguns casos de crianças que chegam ao nosso consultório. Ah, mas ele tem 4 anos, ele está apresentando um comportamento que não é esperado, um comportamento que não é padrão. Tudo bem, a gente pode entender, a partir dos 4 anos, em alguns casos, a gente já abre a exceção para fazer o atendimento à criança. Porque essa criança de 4 anos é uma criança que já tem algumas manifestações definidas da sua personalidade, ela expressa suas preferências, ela já tem uma expressão do seu temperamento também. É uma criança que já tem alguma noção de perigo, então, por essa noção de perigo, é uma criança que costuma manifestar seus medos. Ah, meu filho tem medo quando chove. A gente tem que ver a manifestação do comportamento da criança e é o contexto em que esse comportamento se dá. Se o meu filho tem medo quando chove e eu levo meu filho, digamos, para a cama, vou, embrulho ele, mamãe está aqui, abraço ele, eu estou dizendo para ele o quê? Nas entrelinhas, eu estou dizendo, eu estou lhe protegendo, então é porque realmente a chuva faz medo. A gente acaba reforçando alguns medos da criança. Então, é muito comum a queixa, criança por volta de 4 anos, meu filho está apresentando medo, meu filho tem medo de inseto, meu filho tem medo de gatos, meu filho tem medo da chuva. Essa criança ela já vai manifestar as noções dela de perigo. E aí também é uma construção da família, é uma construção de quem lida com essa criança no dia a dia, distinguir quais são realmente os perigos e quais são os medos que podem ser descartados, que não precisam ocorrer. Essa criança de 4 anos, ela já vai ser bem mais sociável, tá? Ela já vai brincar independente de adultos, de presença de adultos, de estímulo de adulto, ela já vai ser capaz de brincar em grupo com outras crianças. E ela vai se interessar por esse brincar com as outras crianças, apesar de, em alguns casos, principalmente crianças que não têm um convívio social muito extenso, elas fazerem aquele esforço para que ela continue com as suas vontades sendo atendidas, o egoísmo da criança prevaleça. Nesse momento, ela incorpora normas sociais, mostra algumas regras de educação, por exemplo, a criança que chega num ambiente, cumprimenta, sai, se despede. Isso são condutas, comportamentos sociais, mas são comportamentos sociais que ela aprendeu. Aos 4 anos, ela já vai se comportar da forma como ela foi ensinada. Mas aos 4 anos é uma coisa bem interessante que a gente encontra na literatura e que encontra muito no dia a dia. A criança ainda confunde muito a realidade com a fantasia. Então, se a criança chegar contando uma história e você sabe que a história não ocorreu daquela forma, a gente não pode, de repente, frustrar a criança ou reforçar negativamente, dizer, está mentindo, a criança inventou essa história. Não, ela ainda tem esse fluxo muito grande de fantasias e ela está contando a percepção dela, que a percepção pode estar misturada com fantasias. Algumas pequenas mentirinhas que as crianças contam nessa idade, a gente tem que considerar como o quê? Como elaboração de suas fantasias. Por volta dos 5, 6 anos de idade, aí nós já temos uma criança bem mais desenvolvida, uma criança que se distancia dos pais com mais facilidade, uma criança que deve, nessa idade, já estar independente numa boa parte das atividades de vida diária. Ela já fortalece vínculos, ela já estabelece vínculos por amizade, independente da família. Por exemplo, ela tem os amiguinhos da escola, ela tem os amiguinhos da rua. Ela já consegue desenvolver jogos com regras e competições.
Então, você vê que a complexidade ela vai aumentando. Uma criança com 6 anos, ela já é capaz de compreender orientações que a gente faça verbalmente. Filho, correto é assim, assim. Não é correto fazer isso. Então, essa criança, ela não precisa de alegorias, ela não precisa de tanta ludicidade como uma criança de 3 anos precisa, como uma criança de 2 anos precisa. Nesse momento, ela já está bem socializada, a socialização dela já está bem expandida. Eu posso dizer que ela está plenamente socializada? Não. A criança está apta a se socializar, mas ela precisa também ser estimulada para se socializar, tá? Nessa idade, as regras morais, elas são imposições cumpridas, dadas por pessoas de autoridade. Nem sempre o pai e a mãe. E aí é quando as interferências externas já começam a se desenvolverem com a criança. A criança não está mais só no padrão pai e mãe que disse o que era correto e o que era errado. A criança já tem alguns conceitos que vêm da mistura das interações dela fora do ambiente domiciliar, fora da casa. Essas regras, em geral, vão ser pautadas por pessoas de autoridade, tidas como autoridade, como líderes de grupo, como professores, como o celebrante de uma instituição religiosa. Então, essa criança ela já tem uma assimilação maior das normas sociais e dos conceitos do mundo que ela circula. Gente, a gente abriu um parênteses, eu abri um parênteses para a gente conversar um pouquinho sobre as crianças com necessidades especiais. Esse desenvolvimento todo que eu coloquei das crianças, ele é o desenvolvimento esperado, ele é o desenvolvimento típico. Algumas crianças, elas têm condições especiais decorrentes de problemas de saúde crônico ou de questões em si neurológicas que geram uma série de sintomas comportamentais. Eu trabalhei 6 anos antes de vir para cá só com crianças com questões neurológicas, com problemas neurológicos. E nesses 6 anos, uma das coisas que eu mais vi foi pai e mãe que diz, mas o bichinho, eu até cortava muito essa palavra bichinho, bichinha, que no nosso Nordeste é muito comum para designar alguém de quem a gente tem pena. Então, tem uma postura que é muito recorrente. O bichinho, a bichinha, já está privado de tanta coisa, já passa por tanta dificuldade, eu ainda vou dizer não a ele? Então, a gente tem que entender que a gente não pode colocar como um ganho secundário para a criança, ou uma compensação, porque ela é uma criança especial, e não exigir dela normas, limites, como a gente exige de outras crianças. Pelo contrário, ela precisa entender, tanto quanto qualquer um outro, como a sociedade se organiza. E aí a gente coloca que ganhos secundários são o quê? São ganhos externos que a pessoa recebe em consequência de doença ou da dificuldade que possui. Por exemplo, receber mais atenção, ter limites mais flexíveis, ter ausência de limites em alguns casos, ganhos materiais. Então, quando a gente reforça uma criança pela condição de limitação dela, seja física ou cognitiva, e a gente faz um tratamento diferenciado, mimando essa criança, fazendo as vontades da criança, relaxando nos limites, o que é que acontece? A criança tende a desenvolver uma série de comportamentos de manipulação. Mas criança vai manipular, parece uma coisa tão adulta, né? Mas não, criança manipula sim, ela vai sempre querer fazer o que for mais cômodo para ela. Então, ela, sabendo que o adulto se compadece dela, ela tende a apresentar alguns comportamentos que vão ser disfuncionais para manipular. Eu já tive paciente, por exemplo, que batia a cabeça na parede e a mãe dele ficava extremamente mobilizada, sensibilizada. Ele está se machucando, ele está batendo a cabeça. E ele percebia que aquilo afetava a mãe. Então, aquele comportamento era uma manipulação para que ele conseguisse aquilo que estava desejando. E essas manipulações, elas trazem uma série de sentimentos contraditórios.
Não foi uma nem duas vezes que eu vi na prática, gente, a mãe dizer, não faça isso, eu não gosto mais de você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse olhar à criança especial, porque nós nem podemos olhar com piedade, nem podemos, de repente, numa contrariedade, nós chegarmos e dizer, eu não gosto mais de você, porque isso traz uma mensagem de abandono para essa criança. Então, nós temos que ensinar a criança sobre limitações, inclusive as que ela tiver física ou até mesmo cognitiva. Cognitiva é mais difícil, é mais a longo prazo os resultados. Mas é importante que essa criança entenda também quem é ela, como ela é, o porquê que ela é diferente, entender as diferenças em si em relação a ela e ao mundo, como indivíduo e como grupo, né? As crianças, gente, tendem a repetir os comportamentos que têm consequências agradáveis e não realizar os comportamentos que têm consequências desagradáveis. Eu não falei do reforço positivo e negativo? Então, um comportamento que é prazeroso, a criança vai querer repetir sempre. Mas nem sempre esse comportamento é adequado socialmente ou é um comportamento desejado. Então, a gente tem que pensar bem na hora de conduzir as nossas crianças e definir o que é que nós queremos ensinar para eles. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação. E essa é uma das principais e mais árduas tarefas de educar uma criança, estar próximo a ela, definindo aquilo que você quer que ela entenda como certo e errado. E como conseguir comportamentos desejáveis do seu filho? Gente, comportamento, educar uma criança, para a gente chegar nesse comportamento desejável, a gente tem que entender que dizer não tem nada a ver com não gostar da criança. Gostar da criança é ensinar ela, inclusive, a lidar com as frustrações. Então, tentar desvincular o não mas eu vou dizer não para ele, mas eu gosto tanto dele. A criança tem que entender que o adulto vai dizer não muitas vezes porque gosta da criança, porque quer preservar a criança. Esse não, vocês viram, à medida do desenvolvimento da criança, ele já pode ser um não explicado. Tá? A criança, inclusive, ela tende a se sentir muito mais segura quando ela tem esse direcionamento do adulto. Se o adulto não estabelece regras, a criança vai ficar, por exemplo, como o meu pacientezinho que não queria andar. Estabelecendo regras da sua própria cabecinha e sem uma maturidade para definir certo e errado a longo prazo. Então, é importante que o adulto, com base na sua experiência, estabeleça aquilo que é correto e o que não é correto para a criança sentir segurança na definição do pai e da mãe. Mas é importante a gente dizer, sentir segurança mesmo, porque se eu digo, não pode isso, e a criança chora e eu dou, e eu entrego, e eu passo, eu acabo fazendo o quê? Fazendo com que essa criança não tenha segurança na minha palavra. Então, eu falei para vocês dos reforços. Os reforços, eles são muito importantes no condicionamento do comportamento das crianças. Mas existe um conceito que é a punição. Punição funciona? Funciona, gente. Punição funciona. Só que punição não é adequado do ponto de vista ético. Nós da psicologia, inclusive da psicologia comportamental, que estuda reforços, que estuda padrões de comportamento, que estuda o efeito da punição, a gente sabe que punição funciona. Só que traz junto, ela não consegue vir sem trazer junto o conjunto dos maus sentimentos, o conjunto das distorções cognitivas, o conjunto dos traumas que vêm associados à punição. Então, o ideal é que sejam utilizados reforços e, principalmente, seja utilizado um diálogo com essa criança. É importante entender o que a criança quer, por que a criança quer, criar o hábito de conversar com essa criança. E, muitas vezes, é necessário a gente se permitir entrar no universo da criança. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu pergunto, como outro dia eu ouvi de uma paciente aqui mesmo no hospital, eu pergunto muito como está o meu filho, mas ele é muito fechado. Mas você faz uma pergunta meio que no automático, ou você procura se envolver realmente com a realidade dele? Porque chegar e perguntar, como é que foi no colégio?
tendência, se a criança é uma criança mais retraída, foi bom, pronto, encerrou o assunto. Quando você percebe que o padrão é muito esse, como foi? Foi bom, encerrou. Vamos perguntar de outras formas. E aí, filho, o que é que tem de tarefinha para hoje? Ah, tem isso, vocês falaram sobre isso na sala, então ali abre um leque para que aquela criança explique, coloque, fale. A perspectiva da criança também tem que ser ouvida, também tem que ser considerada. E a criança, a gente viu, a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, a partir dos 3 anos, ela já tem uma capacidade bem consolidada de estabelecer diálogos. Então, vamos ouvir essa criança, vamos conversar com essa criança, para estipular para ela comportamentos que nós consideramos desejados ou não, dentro do padrão de cada família, dentro do padrão de cada cultura. Gente, eu agradeço a todos vocês que vieram, participaram, e eu deixo aqui para vocês o meu e-mail, quem quiser material, quem quiser conversar mais, quem quiser tirar uma dúvida, está aberto, tá? Oi, estão me ouvindo? Oi, está me ouvindo, Vanessa? É uma questão interessante, que eu acho que todos os pais deveriam vir com um manual de como dizer não para a criança. Acontece um negócio interessante com a minha cunhada e meu sobrinho, que é o seguinte. O meu sobrinho tinha a mania de bater no rosto da mãe ou bater no rosto da avó. E aí elas falavam não e o menino batia, elas falavam não e o menino batia, ela falava não e segurava na mão do menino, o menino continuava batendo. Mas quando eu dizia não com firmeza, ele parava imediatamente. Parava na mesma hora, ele simplesmente parava. Ficava olhando para mim e parava. Então, assim, ele me respeitava, mas eu não sei se era a forma de dizer não que estava errada, que a mãe estava fazendo. Outra coisa que acontece com frequência, por exemplo, como você falou, a mãe sai correndo atrás da criança com a colher e um pote da alimentação. Então, é uma coisa assim que acontece com frequência. Eu fico olhando, a mãe poder parar a criança, começar a colocar na boca da criança com ela sentada, limitando ali aquele espaço dela. Eu acho assim que os pais deveriam vir realmente com esse manual de como dizer não, ensinar esse manual de como limitar a criança. É verdade, Lipe, não tem assim um manual. Esses estudos que a gente faz da psicologia, como eu te disse, eles colocam sobre comportamentos funcionais. Mas muitas vezes o padrão cultural daquela família é outro. E aí até isso a gente tem que considerar. Quando a gente orienta na psicologia, a gente tem que primeiro entender qual é o padrão da família. Mas olha só, bater. Uma criança que bate na mãe, ela tende a demonstrar uma agressividade também fora de casa. E ela vai demonstrar essa agressividade principalmente em figuras que ela não entende a autoridade. Essa mãe tem uma dificuldade grande de manifestar sua autoridade. Eu às vezes coloco isso nas palestras e até nas conversas que eu tenho com pais de pacientes, que por mais que a criança ela seja criada, você queira criar seu filho livre, com a horizontalidade em relação a você, é importante que a criança entenda uma certa hierarquia entre a vontade dos pais e a vontade dela, entre a posição dos pais e a posição dela. Porque se ela não entende a autoridade desses pais, ela tende a quê? A ser agressiva com eles. Principalmente quando ela é tratada com agressividade. Se essa criança bate, é porque em algum momento ela já foi segurada com mais rispidez, ela já recebeu algum tapa. Alguma forma de punição física. Uma vez, tô falando, eu me lembrei de uma paciente que eu tive, que ela disse assim, doutora, olha que absurdo, meu filho, eu estava com cipó de vassourinha, que lá no Piauí é muito, muito comum, né? O pessoal chama cipó de vassourinha, um cipózinho que o pessoal dá palmada em criança, usa tipo uma palmatória. E ela disse assim, eu estava com cipó de vassourinha para bater no menino, o menino tomou o cipó de mim, e veio me bater. Como é que pode isso? Eu disse, moça, ouça a sua colocação. Você ensinou ele o quê? Que quem tem mais poder é quem está com o cipó de vassourinha na mão. Então ele pegou o cipó de vassourinha, ele tem o poder. Então a gente tem que começar a ver que
devemos pensar na forma como a gente se comporta com nossas crianças. Muitas vezes as dificuldades de colocar limites, as dificuldades de obter comportamentos desejáveis, elas vêm de uma interação que não é pensada. E não é nem a questão assim de um manual, sabe, Felipe? É mais a questão mesmo de muitas vezes de ter bom senso, né? A gente vê que algumas pessoas não se preparam para ser pais. Não se preparam também, eu não eximo, porque tem pessoas que trabalham com criança que não têm uma certa afinidade. Então é preciso entender que para interagir com crianças a gente vai ter trabalho. A gente precisa se dedicar, a gente precisa gastar tempo e atenção e dedicação para interagir com eles. Acontece um negócio interessante, que é mais ou menos assim, ele está fazendo alguma coisa errada, e aí a mãe diz, não faça, e ele continua fazendo. Aí eu faço, psst, ele olha pra mim, faz bico, faz aquele beiço, e assim, qualquer outro pai deixaria a criança continuando. Aí eu olho sério pra ele, aí ele para de fazer imediatamente. Eu acho que é como dizer o não. Tu falou uma coisa certíssima. A gente tem que expressar o não e expressar o que significa o não. Porque a criança muito pequena, ela ainda não entende não, o não. Se eu digo não e entrego o objeto para a criança não vai assimilar o não. Se eu digo não e digo assim, filho, não pode. Eu lidei com uma mãe que ela era extremamente afetuosa. Então ela chegava, filho, não pode, aquele jeitinho, e sorria. Ei, não pode, sorrindo. A criança continuava fazendo, porque a criança ela vai entender muito mais da expressão do que da verbalização, quando ela é bem pequena. Então, essa verbalização do não pode, ela tem que vir acompanhada de uma expressão, para a criança entender que realmente você não está gostando. E muito provavelmente ele obedece você porque você toma essa postura. Aí volto para aquela questão. Dizer não tem nada a ver com não gostar. Você fechar a fisionomia para o seu filho nos momentos em que é necessário ele assimilar o não, muitas vezes vai ajudar muito ele. E ao invés de prejudicar, não significa estar tratando com grosseria. Uhum. Significa você estar tratando ele para ele entender quanto que, como as meninas estão dizendo, a Fairuz disse aqui, é muito trabalhoso educar, mas é compensador, porque na medida em que você vê os resultados, né? Todo comportamento, e isso é bom a gente colocar, todo comportamento, ele é passível de modelação. Só que quanto mais tempo se passa num padrão de comportamento, mais difícil mudar ele. Se no caso, o exemplo que tu deu, o teu sobrinho, ele tem 2 anos, 3 anos, ele passou 2, 3 anos dentro de um padrão comportamental. A gente tem que entender que quando a gente for mudar, ele vai ter resistências. Mas se ele for mudar padrões de comportamento com 6, 7 anos, vai se tornando mais difícil. Quando essa criança cresce e se torna um adolescente rebelde, um adolescente que foge de casa, como agora eu estou atendendo um caso de um adolescente extremamente rebelde que passa o dia fora de casa. E a família fica se queixando, mas também é um adolescente que não teve costume desde cedo com regras, e a família pode dizer, não vai sair de casa hoje, ele acaba saindo. Prevalece a vontade dele. Então, como é que eu posso mudar um padrão de comportamento desse? É necessário a criança querer, a família colaborar e entender que padrões de comportamento não se mudam rápido. Quanto mais tempo ele passou nesse padrão, mais difícil vai ser de mudar. Pessoal, eu tomei a maior parte do tempo da Vanessa, mas se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade aí na aba de bate-papo. Somente lembrando, para receber o certificado, vocês coloquem, por favor, o nome completo, / e-mail na parte de bate-papo, por favor. Deixa eu olhar aqui.
Temos uma pergunta. Uma pergunta. Minha filha tem 5 anos e ano passado descobriu que Papai Noel não existia, nem a fada do dente. Chegou em casa para conversar comigo tão espantada com a descoberta. Ai, saiu um pouquinho da tela, deixa eu voltar ali. Tão espantada com a descoberta e com o que falou para ela que foi a tia da escola. Ela me perguntou, é verdade, mamãe? Eu expliquei que sim, mas disse que se fizesse bem para o coração dela acreditar que o Papai Noel faz parte da imaginação e da magia do Natal, então que ela continuasse acreditando. Fiz errado? Gente, não existe um padrão para dizer isso é certo, isso é errado, é dentro do padrão de vocês, é dentro do padrão de comportamento da família. É uma fábula bonita. E se a família quer incentivar, isso pode ser incentivado. Sim, não tem problema. Uma criança de 5 anos, ela fantasia. E é até interessante estimular essa fantasia para que a criatividade dessa criança comece a se aprimorar. Então, esses elementos, o Papai Noel, a fadinha do dente, os mitos, o saci, os seres mágicos, são seres que aos poucos eles vão entendendo que não é da realidade, mas deixam a realidade mais leve, mais lúdica, mais bonita. E isso faz parte, sim, da criança, muito bom. As perguntas, vamos agora fazer outra de 7 a 10 anos, né? Vamos pensar nessa proposta para a próxima. Como reagir diante de um show de birra? O Cisino está colocando aqui. Cisino, um dos melhores comportamentos diante de uma crise de birra é não reforçar, é ignorar realmente aquela crise. Espero que essa crise ocorra em ambiente de casa, porque aí é mais fácil. Você não dar atenção, mas muitas vezes essa birra ocorre em ambientes públicos, e isso faz um constrangimento para a família. E aí, nesse caso, é importante a gente não ceder. Porque as pessoas estavam olhando, então eu fui lá e dei o que ele queria. Quando você dá, você reforça. É você sentar, estar no ambiente público, não dá tanta atenção, tenta conter a criança fisicamente, com um abraço, com retirar a criança daquele ambiente e, à medida que a criança for se acalmando, conversar, explicar para ele que aquilo ali ou para ela que não é um comportamento adequado. Mas isso é um trabalho de formiguinha. Ele não é, aconteceu aquela crise. Se aconteceu aquela crise de birra e foi em público, é porque essa criança já faz crises de birra em casa e, mesmo sem intenção, ela está sendo reforçada em relação a essas birras, para ela se repetir a ponto de chegar a acontecer em ambiente público. Deixa eu olhar aqui as perguntas, só continuando, gente. Alderon falando, como é seu trabalho com os pais no hospital em que trabalha? Envolve elementos que expôs na palestra, deixa eu voltar lá, que expôs na palestra possui outras especificidades que não pode expor na palestra. Cada caso é um caso, né, Alderon? Cada situação é específica. Algumas vezes tem atendimentos aqui no hospital, a gente já teve atendimentos muito difíceis, atendimentos encaminhados pelo Conselho Tutelar, situações diversas. Mas, em geral, as minhas orientações elas estão dentro do padrão desse material que eu utilizei para a palestra. Geralmente, as orientações é de que não seja reforçado o comportamento de birra, que a gente pense muito nas interações que a gente tem com as crianças, para não reforçar comportamento aleatório, para não deixar fazer, deixa passar e chegar num ponto que esse comportamento vai te causar um transtorno maior. Então, geralmente, a gente utiliza muito isso que a gente expôs na palestra. O amor também se aprende, os primeiros momentos da vida, com pai, mãe, professor. É verdade, Lúcia Wanda está dizendo aqui. E o amor, ele é um elemento interessante. A gente tem um autor do cognitivismo que ele diz que o amor ele é um dos principais reforçadores. O amor ele acaba sendo uma ótica
ele vai sendo assimilado no dia a dia dessa criança a ponto que ele se torna uma forma efetiva da criança ver o mundo. E esse amor é muito importante, o cuidado, o zelo, o carinho, o mostrar que não é porque está dizendo não que significa que você está rivalizando com a criança. A questão não é quem é o mais forte ou quem é que vai dar a palavra final, a questão é o bem que se consegue obter da criança com esses comportamentos que nós esperamos que sejam desejados. Isso, não deixar os problemas virarem bola de neve, Alderon. E conversando sobre cada padrão de comportamento que a gente vai identificando que não está funcionando. Quando a gente diz que um padrão de comportamento é disfuncional, a gente está querendo dizer que ele está gerando transtornos, ele gera queixas, então ele não está funcionando bem. São os padrões disfuncionais que a gente tenta modificar. E uma coisa que eu preciso colocar, é essencial a adesão da família. Se a família não estiver disposta a mudar padrões disfuncionais, não vai adiantar levar o filho para o consultório da psicologia, passar 40 minutos com a psicóloga uma vez por semana. Se no resto das horas que essa criança vive, ela vai estar sendo reforçada de forma distorcida, ela vai estar continuando a manutenção do padrão disfuncional. Então, é preciso que toda a família queira mudar o padrão de comportamento. Ok, mais perguntas? Mais comentários? Ok, então. Agradeço mais uma vez a Vanessa. Agradeço também em nome da professora Rosalene Mota, nossa coordenadora, que não pôde estar hoje presente. Lembrando que próxima semana, também nesse mesmo horário, às 10 horas, nós teremos o tema Asma de Difícil Controle, com o Dr. Rafael Stelmach, que é da Universidade de São Paulo. Tema bastante interessante também. Agradeço pela presença de todos e até a próxima quarta-feira. Então.